É fácil supor que você sabe tudo sobre os objetos que encontra diariamente, mas mesmo os itens mais mundanos podem abrigar alguns segredos que você nunca esperaria. De funções incríveis em coisas que você usa todos os dias, a hacks de elevador que mudam o jogo. Vamos conferir alguns segredos incríveis escondidos nas coisas do dia a dia. Segredos do som. Você já reparou como o som de fechar a porta de um bom carro pode ser satisfatório? É um pequeno detalhe que a maioria das pessoas nunca percebe, mas você ficaria surpreso ao saber o quanto esforço as empresas de automóveis têm para criar esse som. Os fabricantes de automóveis dedicam equipes inteiras para garantir que a porta do carro não só pareça, mas também soe bem sólida, pois estudos mostram que esses fatores criam uma sensação de qualidade percebida. Embora as portas dos carros hoje em dia possam ser fabricadas com materiais leves, elas naturalmente emitem um som mais metálico do que os materiais mais pesados usados no passado, fazendo com que pareçam frágeis. Para compensar, as empresas automobilísticas empregam engenheiros de som para garantir que seus carros tenham a combinação certa de espuma, tapetes, materiais de porta e mecanismos de travamento para aquele ka-chunk robusto e satisfatório. Fique atento na próxima vez que for passear. Se quiser ver ou ouvir mais coisas satisfatórias que não exigem sair de casa, então curta esse vídeo e se inscreva no Fala Sério. O conteúdo fascinante que envio diariamente vai satisfazer todos os seus desejos de se manter atualizado com os melhores fatos, dicas e histórias verdadeiras de todo o mundo. Também deixa aí nos comentários se você conhece algum segredo incrível escondido em coisas do cotidiano. Você pode acabar sendo destaque com a mensagem no próximo episódio. Mas por enquanto vamos voltar para mais alguns segredos. Cortesia do Fala Sério. Soluções Clamshell. Sabe aquela embalagem selada, impossível de abrir? Então, obra de Satanás. Parece quase impossível abrir sem danificar você ou o item que tem dentro. Mas não se estresse mais. Acontece que você pode abrir essa embalagem notoriamente irritante com algo que você deve ter em uma gaveta de cozinha. Basta pegar um abridor de latas, prendê-lo na borda da embalagem como faria com uma lata e torcer. Antes que você perceba, esse pacote vai ser aberto e você vai ser salvo de jogar os seus itens recém-adquiridos pela sala em um ataque de raiva. Maçanetas antibacterianas. Você já reparou como muitas maçanetas são feitas de latão brilhante e dourado? Isso não é uma coincidência. E embora na maioria das vezes seja uma questão de estilo, sua utilidade vai além da decoração elegante da casa. O latão é um metal muito durável e resistente à corrosão de óleos e umidade das mãos humanas, mas também é útil para quem tenta manter os germes no mínimo. Sem surpresa, as bactérias tendem a se reunir em lugares regularmente tocados por mãos humanas, e as maçanetas não são exceção, a menos que a maçaneta seja de latão, que contém cobre. Metal com propriedades antibacterianas altamente eficazes. Na verdade, as moléculas de cobre são tão tóxicas para as células bacterianas que podem matar até 99% das bactérias que entram em contato, em menos de 2 horas. Isso inclui cepas bacterianas perigosas como o E. coli. As alternativas de maçaneta de aço inoxidável e plástico, que são muito mais comuns hoje em dia, entretanto, podem abrigar esses mesmos germes por dias a fio. Então, da próxima vez que você estiver pensando em redecorar, considere optar por acessórios e alças de latão e mantenha convidados indesejados longe de suas mãos. Defesa de cabide. Há poucas coisas mais preocupantes do que abrir o seu guarda-roupa, apenas para ver uma mariposa voar. Ou pior, várias delas. As mariposas adoram colocar os seus ovos em certos tipos de roupas, geralmente lã ou seda, pois as fibras naturais, bem como poeira e as células de pele que nossas roupas contêm, fornecem uma fonte de alimento. Uma vez que as mariposas estão dentro, pode ser muito difícil se livrar delas, mas não impossível. Para afastá-las, às vezes é apenas uma questão de escolher o tipo certo de cabide. Os cabides de madeira geralmente são ótimos para guardar roupas de forma robusta, mas é especificamente a madeira de cedro que vai lhe dar a vantagem contra a ameaça das mariposas. A madeira de cedro contém óleos tóxicos para os ovos das larvas da mariposa, tanto que as mariposas evoluíram para serem repelidas pelo mero aroma da madeira. Os seres humanos têm usado esse truque útil por milênios, optando por madeiras de cedro na construção de lojas de tecidos e recipientes de armazenamento para manter tudo protegido de mariposas famintas. Então, use esse conhecimento antigo para proteger as suas melhores roupas, seja usando cabides de cedro ou, melhor ainda, comprando um guarda-roupas e gavetas de madeira de cedro. Espaguete inteligente. Você já esteve alegremente colocando seu espaguete em um prato, apenas para esse misterioso buraco em sua colher de espaguete chamar a sua atenção, substituindo sua alegria por uma curiosidade insaciável? Bom, deixe-me lhe dizer qual é realmente o propósito desse buraco. Para começar, ajuda a drenar a água residual da massa, antes de servir, mas o motivo de seu tamanho específico é ajudá-lo antes de começar a cozinhar. Esse buraco está lá para ajudá-lo a medir a quantidade perfeita de espaguete para uma pessoa. Basta colocar o espaguete cru no buraco, e quando não caber mais, você vai ter uma porção. Algumas colheres de espaguete particularmente sofisticadas têm até vários orifícios, acomodando porções duplas e meias, assim como a porção única comum. Mas é claro, uma mera meia porção de espaguete é um crime contra a grande nação da Itália, punível com mais espaguete.
poder do esmalte. Quando você pensa em esmalte, é provável que imagine tratamentos de beleza no salão local. E para a maioria dos casos de uso, você estaria certo. Mas muito poucas pessoas percebem que o esmalte é realmente uma coisa muito útil para ter em sua caixa de ferramentas doméstica. Parece loucura, mas graças às suas propriedades adesivas e impermeabilizantes, é super útil para criar selos de proteção e colar certas coisas. Se você odeia lamber envelopes, pode evitar o problema aplicando um pouco de esmalte transparente ao longo da aba antes de selar. Ele vai manter o envelope fechado com ainda mais segurança do que a cola barata que geralmente é usada. Se você notar que seus cadarços estão se desgastando no final, você pode consertá-los, torcendo os fios juntos e mergulhando a ponta em um pote de esmalte, ou pintando um pouco. Esmalte colorido ou transparente? A escolha é sua. E se você está costurando, mas está com dificuldades para enfiar a agulha, há uma solução de esmalte para isso também. Aplicar um pouco de polimento na ponta de um fio faz com que suas fibras grudem, deixando mais rígido e, portanto, mais fácil de passar pelo buraco de uma agulha. Agora, se você pintar ou não as suas unhas com uma cor fabulosa antes de realizar todas essas modificações, fica a seu critério. Pacotes de super sílica. Esses pequenos pacotes de sílica gel são uma fonte comum de confusão quando as pessoas encontram pequenas pilhas deles dentro de itens recém-comprados. Eles geralmente são bem marcados como "não coma", mas não dão muitas pistas sobre o seu propósito de verdade, que é manter as coisas livres de umidade. Os pacotes contêm pequenas bolas de dióxido de silício, ou sílica, um composto altamente poroso, que é muito eficaz na absorção de moléculas de água do ar e do ambiente circundante. Isso é útil para garantir que tudo chegue a você nas melhores condições, mas também há um número surpreendente de outros usos. Para começar, eles são uma das melhores maneiras de tentar reviver com segurança um telefone que foi molhado. Se o telefone for desligado antes que a água danifique seus circuitos, colocá-lo em uma tigela cheia de pacotes de sílica em um local quente aumenta suas chances de secar com sucesso. Assumindo que o pior da água é seco com uma toalha limpa de antemão, ela deve secar por dentro se deixada totalmente envolta em pacotes de sílica por cerca de 72 horas. Contanto que a umidade interna suficiente seja absorvida, não vai ocorrer um curto-circuito quando ligado de novo. Embora seu telefone já estiver em curto, o dano irreparável já foi feito. Mas a recuperação de celulares não é o único uso de pacotes de sílica. Você pode colocá-los em sacos de ginástica para absorver a umidade do suor e evitar um acúmulo de mau cheiro. Ou colocar a sua lâmina de barbear em um recipiente selado com alguns deles para evitar a ferrugem. Você pode colocá-los ao longo do fundo das janelas para reduzir o acúmulo de condensação. Ou até mesmo colocar um copo cheio deles dentro de uma abóbora de Halloween esculpida para atrasar a sua decomposição. Essencialmente, em qualquer instância que você queira manter algo livre de umidade, os pacotes de sílica são a melhor opção. Uma coisa que os pacotes de sílica não são bons, no entanto, é ser um lanche saboroso. Esses avisos de não coma estão lá por um motivo, dados os aditivos tóxicos que o gel contém, então não os troque por doces. Diversão offline do T-Rex. Perder sua conexão com a internet no meio de algo é um problema de primeiro mundo realmente irritante. Mas, felizmente, os usuários do Google Chrome podem se distrair dessa raiva de abandono de Wi-Fi, graças a um pequeno segredo escondido em seu navegador. Quando você estiver usando o Chrome e estiver desconectado, essa página vai ser exibida. Quando isso acontecer, basta pressionar a tecla para cima em seu teclado. E ele vai acionar um divertido minigame de plataforma, onde você guia um alegre T-Rex em suas aventuras, através de uma paisagem cheia de cactos. Porque todo mundo sabe, nada acalma a raiva como dinossauros patetas de 8 bits. Aço sem cheiro. Você já se perguntou por que mesmo depois de lavar as mãos vigorosamente com sabão, o cheiro de cebola ou alho pode permanecer em seus dedos depois de cortar algumas para a refeição? A razão pela qual os cheiros desses tipos de alimentos tendem a ficar na pele é que cortá-los libera moléculas sulfurosas ácidas, que aderem à pele. O sabão não ajuda muito a removê-las, e a água pode realmente reagir com as moléculas, piorando o cheiro. A maneira mais rápida de parar o cheiro, ao que parece, é esfregar as mãos contra o aço inoxidável. Este metal específico é facilmente encontrado em tudo, desde panelas de cozinha a talheres, e se liga às moléculas pungentes, removendo-as de sua mão. Você pode até comprar barras de sabão de aço inoxidável, especificamente para essa finalidade. Então, da próxima vez que seus dedos ficarem fedorentos, esfregue-os na torneira, na bacia, ou em qualquer outra fonte de aço inoxidável próxima. Não posso garantir que você não pareça um esquisito, mas vai ajudar com o cheiro. O debate esquerda contra direita. Esquerda ou direita? Eis a questão. Mas não estou falando de política, e sim de que lado da estrada as pessoas dirigem. A maior parte do mundo favorece o lado direito, mas um punhado de lugares, incluindo o Reino Unido, Austrália, Jamaica, Barbados e outras ex-colônias britânicas, optam pelo lado esquerdo. Mas por quê? Bem, desde os tempos romanos até o século XVIII, o tráfego de cavalos e carroças normalmente ficava do lado esquerdo das estradas, ao redor do mundo. Os historiadores acreditam que isso era para que os cavaleiros pudessem segurar as rédeas com a mão esquerda, liberando a mão direita para acenar, ou usar uma espada para se defender.
no caso de alguém atacar pela direita. Nos anos 1700, no entanto, as pessoas nos Estados Unidos e em grande parte da Europa começaram a dirigir carroças maiores puxadas por um número maior de gado ou cavalos. Nesses casos, os motoristas normalmente se sentavam do lado esquerdo da carroça, liberando seu braço direito mais forte para controlar todos os animais. Como resultado, para garantir que eles pudessem ver claramente quem passava, os motoristas usariam o lado direito da estrada. Eventualmente, essas práticas se tornaram lei e se solidificaram com o surgimento dos veículos automotores, que seguiram as tradições de seus países de origem. Por exemplo, fabricantes americanos como a Ford desenvolveram carros com o motorista à direita, enquanto fabricantes britânicos como a Vauxhall desenvolveram carros com o motorista à esquerda. Essa tradição continua até hoje, embora a maioria dos fabricantes produza veículos com o volante à esquerda e à direita, para mercados internacionais. Quem diria que todo esse debate de direita e esquerda começou com luta de espadas e acenos? iMessage confidencial. Enquanto os superfãs do Android gostam de tirar sarro dos usuários do iPhone por seu software de telefone ser muito simplista, o iOS tem alguns recursos ocultos interessantes que a maioria das pessoas nem conhece. Esses segredos intrigantes podem ser encontrados no aplicativo iMessage e são acionados pelo envio de mensagens específicas. O envio das palavras piu-piu, por exemplo, desencadeia um espetacular show de laser na tela, com vibrações ápticas que sincronizam com os movimentos dos lasers. Desejar feliz aniversário a alguém troca esses lasers por balões. Um parabéns geral traz confete para a festa. E desejar a alguém um feliz ano novo chinês ilumina a tela com queima de fogos de bolso. Essas pequenas adições divertidas podem trazer um pouco mais de vida às suas mensagens. Conta aí nos comentários qual sistema você usa, iOS ou Android. Arroz profissional. Os pacotes de arroz de micro-ondas são um salva-vidas para pessoas que não têm tempo ou paciência para ficar observando o cozimento do arroz em uma panela. Mas há uma fonte comum de frustração com os pacotes de micro-ondas. Depois de abrir um buraco no topo para deixar o vapor sair e colocá-lo no micro-ondas para cozinhar, os pacotes tendem a tombar, derramando parte do conteúdo. No entanto, os designers desses pacotes úteis realmente fizeram algo em seu design para evitar esse problema. Enquanto os fundos dos pacotes parecem bem unidos, você pode realmente separá-los, abrindo em uma forma mais larga. Isso dá mais área de superfície à base, permitindo que ela fique mais robusta à medida que a placa de micro-ondas gira. É um milagre incrível para o arroz de micro-ondas em todo o mundo. Então, quando você estiver desfrutando de refeições sem bagunça, lembre-se, você viu aqui primeiro. Elevador expresso. Ninguém gosta de ficar preso em um elevador cheio de gente. É ainda pior quando você percebe que os botões de praticamente todos os andares, antes que o seu, foram apertados. No entanto, a maioria dos elevadores tem uma combinação de botões secreta, geralmente usada por trabalhadores de emergência, que pula todos os outros andares selecionados e vai diretamente para o seu. Claro que você tem que ser bem discreto quando for usar esse truque, pois não é realmente para ser de conhecimento público, mas eu vou dizer de qualquer maneira. Então aperte o botão de like para me dizer que você entendeu. Para muitos elevadores, o modo expresso é ativado segurando o botão de fechar a porta, e em seguida pressionando o seu número de andar. Mantenha os dois botões pressionados até que o elevador comece a se mover. Isso deve permitir que você vá diretamente para o seu andar sem parar. Alguns elevadores exigem que você pressione 2 vezes qualquer outro botão do andar destacado para pular para o seu, pois pressionar 2 vezes geralmente cancela suas outras seleções. Outros exigem que você segure o botão abrir porta, enquanto pressiona 2 vezes os andares que deseja cancelar. Para alguns pode simplesmente não funcionar, pois infelizmente não é universal para todos os elevadores. Pode levar um pouco de experimentação quando ninguém mais estiver por perto para descobrir se e como ele funciona para o seu elevador específico, mas vai valer a pena quando você descobrir. Depois de fazer isso, você vai estar no elevador expresso para novas alturas de glória. As chaves para o sucesso. Você já notou as pequenas saliências nas teclas F e J da maioria dos teclados? Bem, eles são criados por um motivo, e não porque o F e o J são as letras favoritas dos datilógrafos. Essas saliências levantadas estão lá para ajudar a orientar os dedos de uma pessoa no teclado, sem que ela precise olhar para baixo. Eles estão em posições relativamente centrais para onde a maioria das pessoas vai colocar as mãos esquerda e direita enquanto digita. Isso é particularmente útil para pessoas que digitam sem olhar para as teclas, como pessoas que precisam transcrever palavras faladas em ritmo acelerado. Em teclados de tamanho normal, outra saliência elevada pode ser encontrada na tecla 5. Isso, novamente, é para orientar os usuários sobre um ponto central e familiar, a partir do qual eles podem usar o seu mapa mental das teclas para inserir dados mais rapidamente. Então, se você se sentir um pouco perdido quando estiver escrevendo seu próximo e-mail, apenas procure seus bons e velhos amigos F e J. Tudo no jeans. Ao vestir o seu jeans favorito, você pode ter se perguntado qual é o propósito desses pequenos botões de metal. Mas enquanto eles podem parecer uma maneira de prender os pequenos acessórios em seu jeans, a razão de estar lá é na verdade um resquício do passado. No final de 1800, os jeans eram frequentemente usados por trabalhadores americanos, que exigiam roupas resistentes que pudessem suportar muita tensão, movimento e desgaste. Certas variedades de jeans, inicialmente desenvolvidas por Levi Strauss e seu associado Jacob W. Davis, logo se tornaram populares entre os trabalhadores, graças aos pequenos botões de metal que
vemos hoje. Esses pequenos rebites de metal, colocados nos pontos da perna mais propensos ao estresse, reforçam o jeans, evitando que as costuras se separem. Com técnicas e tecnologias de costura modernas e mais resistentes, os rebites não são mais realmente necessários, mas ficaram tão ligados com a ideia de como um jeans deve parecer que permaneceram independentes disso. Aviões explicados. A maioria de nós está acostumada a ver aviões voando acima de nossas cabeças, mas poucas pessoas realmente entendem o raciocínio por trás dos recursos de design mais intrigantes dos aviões. Para começar, você já notou que as bordas inferiores de alguns motores de avião são planas, em vez de redondas? Esses motores, geralmente encontrados nos Boeing 737, são achatados na parte inferior, por causa do histórico de design do avião. Originalmente, o 737 foi projetado para ser o mais baixo possível do solo, o que funcionou muito bem para os tipos de motores a jato originalmente apresentados. Mas à medida que a tecnologia ficava mais avançada, silenciosa, eficiente e ainda maior, surgiram os motores, conhecidos como motores turbofan. Isso representou um problema para o Boeing 737, pois sendo tão baixo no solo, não havia espaço suficiente para acomodar esses motores maiores sem redesenhar totalmente o avião. Então, em vez disso, eles trouxeram o posicionamento do motor para a frente. Então, eles ficaram levemente na frente da asa, e não embaixo dela, o que ajudou a manter o centro de gravidade do avião. Eles também modificaram o design da carcaça externa da ventoinha do turbo, achatando levemente o lábio inferior, mantendo o motor que está dentro circular. Isso elevou o fundo alguns centímetros mais alto, reduzindo o risco de o motor atingir o solo em aterrissagens irregulares, sem sacrificar a eficiência. Outra coisa que você deve ter se perguntado, especialmente quando olha pela janela de um avião, é o que essas coisas fazem. Essas cápsulas em forma de canoa abrigam os mecanismos responsáveis por mover e estender as abas ao longo da borda de fuga da asa, que afetam a sustentação do avião. Como você pode imaginar, mover a grande aba de metal contra o vento para alterar as forças que atuam em uma aeronave particularmente grande e viajando a grandes velocidades requer muita integridade estrutural. É por isso que são tão grandes. Eles têm que ser resistentes o suficiente para resistir a essas forças de mudança. Enquanto isso, a cobertura branca de aparência volumosa que os envolve garante que o ar seja aerodinâmico à medida que passa sobre ele, reduzindo o arrasto indesejado. Mas uma coisa que você deve ter notado é que alguns motores de avião são colocados sob a asa, enquanto outros estão localizados na parte traseira da fuselagem do avião. A maioria dos aviões comerciais tem seus motores sob as asas, porque estar mais abaixo do solo torna a manutenção ou reparo do motor muito mais fácil. Além disso, o peso extra evita que as asas se dobrem demais durante o voo. Outro benefício é que se um motor pegar fogo na asa, a fonte de calor vai estar mais longe dos passageiros do que com um motor diretamente conectado à traseira de um avião. Você também pode instalar motores maiores e em maior quantidade, embaixo das asas do que na parte traseira de uma aeronave. E é por isso que os maiores aviões geralmente têm motores sob as asas. Um benefício dos motores montados na traseira, no entanto, é que se o motor falhar, vai haver menos força de giro na aeronave na direção do motor com falha, pois os dois motores estão mais próximos. Com menos rotação para compensar, isso torna um pouco mais fácil pilotar para a segurança. Os motores montados na traseira, estando mais distantes dos passageiros, também parecem mais silenciosos, e as chances deles rasparem o chão ou sugarem coisas como pedras e grama são quase zero. Porém, geralmente, nenhum posicionamento é objetivamente melhor do que o outro. É apenas uma questão de combinar o seu posicionamento do motor com os propósitos do avião. Sem surpresa, há muito mais nos aviões do que aparenta. Esses pássaros gigantes de metal são verdadeiras maravilhas da tecnologia. Então tire um minuto para apreciar a sua complexidade na próxima vez que ir passear lá em cima. Pinças em uma pitada. Se você está explorando a natureza ou até mesmo fazendo um pouco de carpintaria, faça você mesmo em seu quintal e se encontra com uma farpa. Removê-la pode ser um aborrecimento bem dolorido, mas você não precisa correr atrás das pinças, contanto que você tenha 3 moedas de qualquer tipo à mão. Tudo que você precisa fazer é empilhar as moedas entre o polegar e o indicador, para que as 2 moedas externas se projetem acima da central, e depois aperte a ponta. A engenhoca improvisada fornece um aperto bem firme e também pode ser usada se você precisar arrancar um cabelo solto, ou então como uma forma desnecessariamente extravagante de recuperar outras moedas de sua carteira. Gatorade Edição Expert. Muitas das melhores características secretas dos produtos do dia a dia estão escondidas à vista de todos. Se você é fã de Gatorade, por exemplo, é provável que nunca tenha percebido que muitas garrafas vêm com uma área de armazenamento embutida para proteger a sua tampa enquanto você toma um gole. É verdade. Para as garrafas com esse design com uma base recortada, a tampa se encaixa perfeitamente no lugar, garantindo que você nunca a perca enquanto bebe. Dito isso, esse recurso provavelmente nem é intencional por parte dos designers da garrafa. Parece ser um feliz acidente, um subproduto do projeto, e é provável que ajude as garrafas a serem empilhadas durante o armazenamento. Infelizmente, nem todas as garrafas de Gatorade vêm com esse recurso oculto, pois o design da garrafa varia de acordo com a área geográfica e o tipo de Gatorade. Mas, se você for um dos poucos sortudos, certifique-se de aproveitar ao máximo o seu prático coletor de tampas, na próxima vez que você revitalizar os seus eletrólitos.
E você, conhece mais algum segredo e uso oculto que você descobriu em objetos do dia a dia? Diz aí nos comentários ou mande um e-mail pra gente. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!